Louvado e honrado seja o nome do Senhor. Este é o programa A Voz da Palavra, um programa da Igreja Batista Renovada Moriá, e tem como fim levar a palavra de Deus nos mais remotos cantos através da internet. Que o Senhor Deus possa nos abençoar nesse nosso primeiro dia de programa e muitas vidas possam ser edificadas, transformadas, restauradas pelo poder da palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela funciona de fato. Ela faz o que apraz a Deus, aquilo que Deus quer que seja feito. A palavra de Deus é que tem esse efeito de fazer. Não são com promoções humanas, com marketing humana, que um bêbado se torna um sóbrio. Não é através de conhecimentos humanos que uma prostituta deixa a sua prostituição e se volta para o Criador. Mas a palavra de Deus tem esse poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso a importância desse programa, por isso a importância dos servos de Deus, quando estão nos terminais pregando a palavra de Deus, nos ônibus anunciando a voz do Senhor, nas igrejas pregando a verdade da palavra de Deus, porque como disse o apóstolo Paulo, eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, de todo aquele que crê no Senhor. Então, como o apóstolo Paulo, assim nós também não devemos nos envergonhar da genuína palavra do Senhor, porque ela tem poder miraculoso de transformar vidas, de restaurar casamentos, de fazer com que o homem mude de caminho, seja transformado pelo poder da palavra de Deus. Daí a importância dessa palavra, daí a importância dos servos de Deus anunciarem a palavra de Deus. É isso que nós pretendemos fazer, essa é a nossa visão, quando nós colocamos essa rádio, esse sinal na internet, para que a palavra de Deus possa se expandir de uma forma mais rápida através desse mundo. Então que Deus possa abençoar esse primeiro momento da igreja. A nossa rádio ainda está passando por muitos testes, temos testado até agora, mas com certeza nós vamos aperfeiçoar esse mecanismo para que possamos oferecer programas de qualidade, visando realmente a pregação genuína da palavra de Deus. Que Deus possa abençoar esse projeto, que está aqui à frente o pastor Diego, que tem sido uma bênção, que tem investido seu tempo, tem investido nesse programa. Então que Deus possa abençoar, que você nos prestigie nesses programas, porque com certeza quando nós vemos que está tendo audiência, que muitos irmãos estão ouvindo e que até mesmo pessoas em outros lugares, em outros países estão ouvindo, é mais um ânimo, mais uma força, mas independente disso, nós vamos estar aqui pregando a palavra do Senhor. Vamos ouvir agora um louvor da parte do Senhor. Não sou nada decente, não sei o que eu sou, nem mesmo onde eu vou, sem Ele, minha vida sem razão, andando sem direção, sem Ele, não sei o que dizer, tão pouco o que fazer, sem Ele, vivendo um temporal, a história sem final, sem Ele, sem Ele, é viver um falso amor,
mundo tem mais brilho, tem mais cor. Com ele eu nunca mais serei um rei. Com ele tudo tem sabor de mel. Com ele o pouco se transforma em muito. Com ele um dia vou morar no céu. Morar no céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu mando aqui um abraço a todos os irmãos da Igreja Batista Renovada Moriá, aí em Pentecoste, os irmãos da Igreja também Batista Moriá em Fortaleza, a todos os irmãos que estão sintonizados nesse canal de comunicação. Eu mando um abraço para minha esposa, irmã Maura, meus filhos, que Deus possa abençoar a vida dos meus irmãos. Eu gostaria de ler aqui uma passagem na Bíblia, para a gente meditarmos, aqui em Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 13 em diante, que diz assim a palavra do Senhor: Entrai pela porta estreita, largo é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Meus amados irmãos e ouvintes, eu gostaria nessa manhã de meditar com os irmãos a respeito de 4 dessas parábolas que Jesus traz para nós. Aqui de Lucas, do 13 ao 14, aqui também, melhor, de Mateus 7, do 15 ao 23, e do 7, 24, versículo 24 ao 27, porque todas estas passagens, elas estão interligadas. Quando nós lemos esses versículos aqui no início, nós geralmente pregamos como versículos evangelísticos, onde nós falamos para pessoas que não conhecem a Cristo, que não conhecem a verdade, e aí nós anunciamos que a porta estreita é o caminho do céu, e a porta em que elas estão, a porta que eles querem entrar é uma porta larga, o caminho é espaçoso, mas que conduz à perdição. De um todo não estaria errado, mas na verdade Jesus está endereçando a sua fala para
pessoas que seguiriam o Senhor, profetas, mestres, pessoas que queriam que o caminho proposto por Jesus fosse mais largo. Hoje nós temos uma doutrina chamada doutrina da prosperidade, ensinamento de que um crente, por exemplo, quando aceita Jesus, se adoecer está endemoniado, se for pobre está em pecado, se não for próspero é porque a mão de Deus não está sobre ele. E eu vejo, quando eu leio essas palavras, me vem muito à mente esses mestres, esses lobos, que ele vai aqui na continuação falar sobre isso, esses lobos que têm pele como que de ovelha. E nós, quando lemos essas passagens, nós podemos prescutar isso, podemos entender isso, que esta porta é estreita e apertada, é um caminho dos cristãos, dos verdadeiros cristãos, e que esse caminho, por muito, ele traz tribulações, perseguições, dificuldades, problemas, né? Por exemplo, um crente que quando vai atrás de um trabalho, ele não pode mentir, ele não pode usar arma, ele não pode oferecer bebidas. Então, há uma série de coisas que não convém a um cristão, e isso torna a vida do cristão muito mais difícil, muito mais restritiva naquilo que diz respeito a trabalho, naquilo que diz respeito à família, no modo como ele deve ser, no modo como ele deve criar os seus filhos, no modo como deve conduzir a sua casa, no modo como ele deve se comportar como um trabalhador, como um operário, no modo como deve se comportar como patrão, com relação às leis. Então, tudo isso faz com que o caminho ele se torne estreito. Mas o que Jesus mostra é que muitos dos próprios que estavam lhe servindo, lhe seguindo, queria que essa porta fosse larga, fosse espaçosa, né? As pessoas até dizem: olha, se você quer parar de sofrer, aceite Jesus. Se você quer parar de sofrer, venha para cá, venha para a nossa igreja. Isso é a mensagem da porta larga, do caminho espaçoso. Mas Jesus está mostrando aqui que essa porta que é larga, ela conduz à perdição, porque na verdade o cristianismo é seguir Cristo, e o caminho que Jesus seguiu foi um caminho de restrições, foi um caminho de uma porta estreita, de um caminho apertado. Começa logo pela sua pela sua encarnação. Ele deixou o seu trono de glória, ele deixou os céus e veio em forma humana, e aqui nasceu de uma forma veio de uma família pobre, né, de pais pobres, nasceu numa manjedoura, meio que desprezado, nasceu no meio de animais, nasceu num lugar onde era lugar de animais, um estábulo, e ali veio o Filho de Deus com simplicidade, deixando a sua glória, deixando os seus atributos divinos, ou melhor, não usando-os. E assim a gente percebe que para que ele pudesse salvar a cada um de nós, foi de forma restritiva, foi de forma onde ele se deu, ele se doou, ele colocou de lado a sua glória, o seu poder, e veio na forma humana sofrer, ser humilhado, ser maltratado. Chamaram ele de Belzebu, chamaram ele de demônio, príncipe dos demônios, cuspiram no nosso Senhor, maltrataram, espancaram, chicotearam, a família dele desprezou ele, os líderes religiosos desprezaram ele. Então, Jesus teve uma vida muito restritiva,
muito restritiva. Era trabalhador, né? Ele era um carpinteiro, trabalhava para sustentar a sua família, sua mãe, seus irmãos. Então, se o cabeça da igreja passou por tudo isso, como não nós? Porque seria as coisas diferentes com a igreja? Por que ele promoveria para a igreja um caminho de rosas, esquecendo-se dos espinhos? Não, então Jesus mostra que quem quer seguir tem que entrar por esta porta estreita, tem que entrar por este caminho apertado. Da mesma forma como ele viveu, deveriam os seus discípulos viverem. É tanto que Jesus fala, se uma semente não caindo na terra não morrer, se uma semente caindo na terra não morrer, ela não pode produzir frutos. E depois Jesus disse que se nós não deixássemos, melhor, se nós não carregássemos a nossa cruz e segui-lo, nós não seríamos dignos de servi-lo. E Jesus ainda disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E Jesus, meus amados irmãos, ia naquele instante para a cruz, está lá em João 12, ele ia morrer por nós na cruz. E aquele que quiser seguir Jesus, quiser se encontrar com Jesus, primeiro tem que encontrar-se com ele na cruz, nos sofrimentos. E logo após isso é que com ele nós seremos glorificados. Nesse mundo nós vamos sofrer como Jesus sofreu, porque ele disse que assim seria. Ele disse, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele mostra que a vida do cristão seria com dificuldades. Ele ainda diz, se fizeram isso a vara verde, como não será com a vara seca? Ou seja, se fizeram isso comigo, que sou o cabeça, imagine com vocês. Ele diz, eu não sou do mundo, vocês também não são. Assim como me desprezaram a mim, desprezarão a vocês também. Então essa, irmãos, é a base do cristianismo, é o sofrimento, é a rejeição, né? A gente vê o que está acontecendo agora nos países ali do Oriente Médio, onde os cristãos estão sendo mortos pelo simples fato de servirem Jesus. Porque as pessoas não têm raiva, não é do cristão em si, mas é pelo nome que ele carrega, é o nome de Jesus. Essa é a cruz que todo cristão leva, é o nome de Jesus que ele proclama. Porque o mundo aborrece não é você por si só, mas é pelo fato de você servir a Cristo. E o mundo aborrece é a Cristo e não a você. E isso faz com que sejamos, meus amados irmãos, ou melhor, a gente entre nesse caminho que Jesus propõe para nós, esse caminho que é estreito, essa porta que é estreita e esse caminho que é apertado. Mas Jesus diz aqui que esse é o caminho que conduz para a vida eterna. Aqueles que querem entrar pela a porta larga, aqui diz que esse caminho vai conduzir para a perdição, mas essa porta estreita e esse caminho apertado vai conduzir para a vida. Então Jesus mostra que quem quer servir a ele ou servi-lo tem que entrar por esta porta estreita. É um caminho em que Jesus manda que antes de nós entrarmos nele, a gente empodere, a gente venha assentar, como ele diz, olha, qual de vós que indo fazer uma torre, antes não se senta e pondera se tem condição de terminar aquela torre, para que não aconteça que no meio da construção você venha a faltar-lhe o dinheiro, e daí as pessoas vão dizer, olha, começou a obra, mas não a terminou. Então Jesus mostra que antes de nós servi-lo, devemos ponderar. Porque nesse caminho, por isso ele manda que ponderemos, esse caminho é um caminho onde nós vamos sofrer muitas coisas, muitas opressões. Nós vamos ser muitas vezes discriminados. Nós vamos ser muitas vezes maltratados. Muitas vezes a própria família nos despreza. Mas ele mostra também que esse é um caminho de redenção, é um caminho de salvação, é o caminho de glórias. Mas a glória que teremos com o Senhor
na eternidade, nós não podemos usufruir sem que seja por esse caminho trilhado ou trilhando de sofrimento, de perseguição, porque o servimos. Então, quem com ele padece, com ele também é glorificado. Então Jesus mostra que o cristianismo não pode ser de porta larga, de caminho espaçoso, mas ao contrário disso. E ele mostra que não era para os que estavam de fora que ele estava aqui mencionando, mas os que estavam dentro. No versículo 15 ele diz, olha, acautelais dos falsos profetas. Ainda está no mesmo contexto. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então note que aqui ele não está falando para quem está fora, mas para quem está dentro, que tem a aparência de piedade, que está com pele de ovelha, mas ele diz que é um lobo, que é perigoso, que na verdade esse lobo está atrás de se dar bem, de devorar as ovelhas, de desencabeçar as ovelhas. E ele mostra que pelos os frutos desses pastores, desses mestres, desses profetas, a igreja deveria conhecer. A igreja deveria conhecer que são roubadores, que são falsos mestres, que são falsos profetas, porque ele mostra que uma árvore boa, ela tem que dar bons frutos, e uma árvore má, ela vai dar essencialmente frutos maus. E ele mostra que deveríamos estar atentos para isso, porque mesmo, irmãos, com palavras bonitas, o homem pode estar fingido, mesmo com palavras que pareçam verdadeiras. Muitas vezes essas pessoas estão interessadas, na verdade, em se dar bem. Essa semana eu, infelizmente, me deparei com um vídeo na internet, onde um grande líder, um bispo de uma igreja muito grande aqui no Brasil, estava ensinando os seus liderados, os seus pastores, como eles deveriam tirar dinheiro das suas ovelhas, tirar dinheiro da igreja. E ele dizia lá que eles deveriam ensinar que para uma pessoa sair da crise, ela tinha que confiar em Deus e confiar à igreja os seus recursos, confiar à igreja todo o dinheiro que estava reservado, estava poupado. E só dessa forma que a pessoa iria salvar-se dessa crise que está tomando conta do país. Então a gente percebe, meus amados irmãos, que essas pessoas estão interessadas, pregando a palavra de Deus, na verdade em se dar bem, em usufruir, em serem beneficiados com a palavra de Deus, em prosperar através do sofrimento das ovelhas, em prosperar pela desgraça daqueles que ali estão na igreja, querendo muitas vezes uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, e muitas vezes são enganadas por estes homens. Mas na verdade, a maioria destes que estão sendo enganados porque não estão na igreja em busca de salvação, em busca de perdão, de mudança de vida. Eles não estão interessados em arrepender-se de seus pecados. Na verdade, eles estão sendo atraídos pela palavra de que servindo a Cristo serão patrões, que servindo a Cristo eles vão enricar, que servindo a Cristo eles vão se dar bem. Então Cristo está sendo um meio para que eles se deem bem na vida, que se deem bem no meio do povo de Deus. E assim, meus irmãos, essa intenção no coração faz com que tudo que eles estejam buscando e fazendo nessas igrejas seja pecaminoso. Então Jesus mostra que a igreja tem que se acautelar desses falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis.
Colhem-se porventura, diz o Senhor, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Aí ele vai e diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Note que essas pessoas irão dizer ao Senhor no dia do juízo: Senhor, Senhor. E essa palavra, Senhor, Senhor, essa palavra, quando, por exemplo, quando nós vamos chamar o nome de uma pessoa, na época de Jesus, quando se ia chamar o nome de uma pessoa, e se chamava 2 vezes o mesmo nome, aquilo identificava que havia intimidade entre aquelas pessoas. Havia intimidade entre elas. E aqui, essas pessoas, esses falsos mestres, esses falsos profetas, que passaram toda a vida servindo a Deus, mas da forma que eles achavam, que eles queriam, e não da forma que a Bíblia mandava, eles vão chegar para Deus e dizer: Senhor, Senhor, em Teu nome nós fizemos muitos milagres, em Teu nome nós profetizamos, em Teu nome muitos foram curados, em Teu nome expelimos demônios. Então note que nesse dia do juízo, onde eles estão dizendo Senhor, Senhor, olha o que Jesus mostra para eles. Ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, Jesus está aqui mostrando que não é o fato de nós chamá-lo Senhor que seremos servos. Não é o fato de eu dizer que Ele é meu Senhor, que Ele vai se tornar meu Senhor. Mas Ele vai se tornar meu Senhor quando eu obedecer a Sua palavra. Quando eu estiver inclinado para a Sua voz. Quando eu estiver fazendo aquilo que Ele manda que eu faça. Não adianta nós estarmos na igreja dizendo Senhor, Senhor, mas a nossa vida for uma vida repróbada pelo Senhor. For uma vida de pecado, se estivermos vivendo iniquidade. Muitos estão na igreja, mas estão em adultério, estão vivendo com outras mulheres que não são suas, estão vivendo juntos, amaziados, estão comprando e não pagam, estão mentindo, estão enganando, estão burlando. São pessoas, na verdade, que não tiveram mudança de vida. Mas pelo simples fato delas estarem na igreja, pelo simples fato delas estarem dizendo Senhor, Senhor, e fazerem orações a Deus, isso não faz dessas pessoas servos de Deus. O que faz de uma pessoa ser serva de Deus é se ela está obedecendo a voz desse Deus que ela diz que é Senhor dela. Jesus disse: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Então não é dizendo Senhor, não é proclamando o seu nome que o homem será um servo de Deus, mas é fazendo aquilo que Ele expressa, aquilo que Ele manda que venhamos fazer. E na continuação Jesus diz assim, muitos naquele dia hão de dizer Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Então note que essas pessoas vão dizer Senhor, Senhor, quer dizer, elas parece que estão sabendo da iminência da condenação, estão começando a colocar diante do Senhor, colocando na cara do Senhor, olha, nós trabalhamos para Ti, fizemos alguma coisa para Ti, nós profetizamos em Teu nome, fizemos milagres em Teu nome, nós curamos enfermos em Teu nome, nós agimos em Teu nome. Ou seja, será que nós não nos conhecíamos, Senhor?
E Jesus disse: apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade, eu não conheço vocês. Por que ele não o conhecia? Porque Jesus não vai andar com pessoas que estão na iniquidade. Jesus não vai ser íntimo de pessoas que, mesmo conhecendo a sua palavra, conhecendo as verdades bíblicas, elas não deixam o pecado. Elas estão atreladas a Ele, estão gostando dEle, andando nele, vivendo nele. E Jesus disse: eu não conheço vocês, eu não andei com vocês. Isso mostra, meus amados irmãos, que nós que servimos a Cristo não podemos estar presos ao mal, ao pecado, à iniquidade. Toda vez que nós lemos a Bíblia, nós temos a possibilidade de reparar os nossos erros, de nos arrepender dos nossos pecados, porque é a voz do Senhor, é a palavra de Deus, é Ele quem está falando conosco, não está falando naquela, está falando para nós agora. E se há alguma coisa em nós que nos prende ao mal e à velha natureza pecaminosa, nós devemos romper com isso, quebrar esses grilhões, pedir a misericórdia do Senhor, nos arrepender desse caminho e entrar pelas veredas que o Senhor propõe para cada um de nós. E é interessante porque eles tentam cobrir o pecado, a vida de pecado, a vida de cobiça, a vida do mal em que viviam. Eles tentam cobrir isso, propondo para o Senhor que trabalharam muito, propondo para o Senhor que foram úteis ao seu reino. E a gente tem visto muito isso, irmãos. Pessoas que a consciência torra, dizendo que elas precisam deixar o pecado, o mal. Pessoas que vivem de forma ilícita diante do Senhor. Elas trabalham mais do que muitos irmãos na igreja que têm uma vida consagrada, porque elas tentam, com o trabalho que elas exercem para o Senhor, compensar a vida de pecado que elas viviam. Como se no final Deus disse: já que você trabalhou tanto para mim, eu vou esquecer da vida de pecado que você levou. Mas felizmente, irmãos, não é assim. Porque Jesus disse, vai dizer para essas pessoas: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, no final, irmãos, vai ser essa palavra que Jesus vai dizer para essas pessoas que estão enganando e sendo enganadas. E é interessante porque Jesus vai dizer que elas vão dizer para ele. Aqui não está dizendo que de fato elas fizeram, mas essas pessoas vão dizer para Jesus. É interessante porque em outra passagem Jesus diz assim: naquele dia vocês vão me dizer, melhor, naquele dia eu vou dizer para vocês: eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu estive preso e vocês me visitaram, eu estive nu e vocês me deram de vestir. E os irmãos, os crentes, os servos de Deus vão dizer: Senhor, mas quando fizemos isso por ti? Note que uns lançam em rosto o que fizeram, e esses verdadeiros servos, eles nem vão saber que fizeram. E Jesus diz: quando vocês fizeram isso aos meus pequeninos, vocês fizeram isso a mim. Então, um grupo de servos de Deus faz, mas não toma isso como um mérito para ele, não toma isso como obras que sejam imputadas a eles. Mas esses que são falsos, esses que são falsos mestres, profetas, pastores, vão colocar diante do Senhor, no rosto do Senhor, o trabalho que pretensamente tenham feito para o Senhor. E Jesus vai dizer: eu não conheço vocês, eu não sou íntimo de vocês. Vocês praticaram iniquidade, vocês viveram na iniquidade, vocês não se arrependeram do mal, vocês não levaram em conta a minha palavra. Então apartai-vos de mim, maldito. E por fim ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva,
transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então Jesus encerra aqui o seu discurso, mostrando a insensatez daqueles que ouvem a palavra, que estão com ela nas mãos, que a leem, que examinam, mas que não obedecem essa palavra. Por isso ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Então, qual é o homem prudente? É o que lê a palavra? É o que conhece a palavra? Não. O homem prudente que Jesus está falando é aquele que pratica aquilo que leu, pratica aquilo que meditou, pratica aquilo que prega. Porque aquele que prega e não pratica, ele mesmo se reprova. E Jesus está mostrando que esse homem que não pratica a palavra de Deus é porque quer entrar na porta larga. Ele manda que as pessoas façam o que ele está dizendo, mas não faz aquilo que ele mesmo está pregando. Então, porque ele quer o caminho espaçoso, porque ele quer uma vida mais relax para elas. Essas pessoas, meus amados irmãos, são pessoas insensatas, imprudentes, que querem facilidade de construir uma casa sem alicerces. Porque fazer um alicerce, irmãos, é trabalhoso. Talvez seja dentro de uma obra, de uma construção, a parte mais dura, mais difícil para aqueles que a vão construir. Porque ele tem que cavar na terra, ele tem que colocar pedras, ele vai trabalhar com algo duro, com algo pesado. E é interessante, irmãos, porque na época de Jesus, as casas que eram edificadas, para quem passava por elas, para quem estava observando já construídas, as pessoas achavam que havia sido o mesmo trabalho. As pessoas julgavam que as duas casas tinham a mesma sustentação, estavam todas duas bem firmes, e que os donos daquelas casas, por certo, eram pessoas prudentes. E demorava, irmãos, naquela época, chegar essas tempestades. Mas quando essas tempestades chegavam, essas tempestades eram muito duras contra aquelas construções. E, meus amados irmãos, Jesus conta essa história porque, por certo, ele tenha visto muitas casas caindo com essas tempestades que aconteciam. Jesus não ia falar de uma história sem que ele tivesse visto e sem que as pessoas de lá tivessem presenciado os fatos que ele relatava através das suas parábolas. Então, quando as casas caíam, muitos olhavam e diziam: esse camarada não construiu uma casa firme. Esse camarada é um insensato, é um imprudente, construiu uma casa dele e não colocou alicerce. O que é que evidenciava que aquela casa não tinha sido construída de forma bem feita, de forma bem estruturada? É porque ela ruía, porque ela caía. Na queda da casa se identificava que ali não tinha um alicerce, que não estava firme, que não tinha sustentação, que a pessoa era tola, era insensata e que não queria ter trabalho para cavar o alicerce. E aí, quando vinham as chuvas e caíam com muita força sobre aquela região, caíam casas e outras ficavam em pé. E quando as casas ficavam em pé e as outras caíam, as pessoas passavam a dizer: esse aqui foi sensato, esse aqui foi um homem prudente, porque o fato da casa dele não ter caído revela que ele construiu um alicerce firme. Ele construiu uma casa sob uma estrutura bem feita. Esse é um homem prudente. Esse aí, ele pensou na família,
esse não, é um tolo, porque fez uma casa e não pensou na sua família, não pensou nas consequências de construir uma casa sobre a areia. Pareciam que tinham sido construídas da mesma forma, mas a queda de uma e outra ficar em pé mostrava que não, que um era imprudente e o outro era sensato e prudente. E Jesus mostra com isso que muitos cristãos estão vivendo uma vida, irmãos, em que é uma vida insensata, uma vida imprudente, que pensam que estão cobertas pela chuva, cobertas da chuva, cobertas do sol, né, que estão seguras porque estão entre quatro paredes, que estão prevenidas com relação ao vento, à chuva, ao sol, da mesma forma que outros cristãos. Então, o simples fato de pessoas estarem nas igrejas traz a sensação de segurança para elas. Não, eu aceitei Jesus, não, eu me batizei, não, eu dou meu dízimo, não, eu faço isso, não, eu faço aquilo. Mas isso, irmãos, não é sensatez. A sensatez que Jesus mostra aqui é se nós construímos a nossa vida cristã na rocha, que é Ele mesmo. Ou seja, se há uma confiança no nosso interior, naquilo que Jesus fez por nós no Calvário, se há uma confiança em nós, que nós de fato entregamos a nossa vida a Ele, que somos servos dEle, que somos escravos dEle, e o que Ele quiser fazer de nossas vidas, Ele tem dada por nós a autorização de fazer. Então, irmãos, muitos estão enganados dentro das igrejas, vivendo vidas de pecado, vidas dupla. Na igreja parece uma ovelha, mas quando sai dela é um lobo. Quando está na frente dos irmãos é uma bênção, dá a paz do Senhor, dá aleluia, glória a Deus, fala em línguas. Mas quando está entre quatro paredes, faz o que não deve. Quando está em lugares onde não tem irmãos, lá ele começa a fazer, aprontar e mostrar aquilo que tem dentro do seu coração. Meus amados irmãos, mas eles se enganam, se esquecem de que os olhos do Senhor são como chamas de fogo, que o Senhor tudo vê, tudo contempla, nada foge do seu olhar. E por isso são tolos, porque acham que estão enganando o Senhor, que estão ilubriando o Senhor, porque dão glória a Deus ou aleluia. Meus irmãos, mas o que Deus requer de nós é uma vida santa, casta, exemplar. Deus, o que Ele quer de nós é que sejamos cristãos, irmãos, tanto na igreja como no trabalho, tanto na igreja como nos lugares onde frequentamos, com os nossos vizinhos, com o nosso patrão, com os funcionários, com mãe, com pai, com esposa, com esposo. O que Deus quer é que sejamos autênticos, meus amados irmãos, em todas as circunstâncias. É por isso que Jesus, quando tomou os discípulos para servi-lo, Ele pegou homens como pescador, que nem Pedro, Ruth, como André, como João, pessoas humildes, pessoas simples, mas Jesus não via neles, irmãos, o conhecimento, a cultura. Jesus via neles a autenticidade. Eram homens, irmãos, que prezavam pela verdade. E se não fosse do agrado deles de servirem Jesus, eles não teriam servido, mas foram convencidos e entregaram suas vidas de fato e de verdade ao Senhor. E é isso que Jesus quer que façamos, é que a gente viva uma vida cristã autêntica, uma vida cristã em que realmente em todos os instantes de nossa vida diária a gente possa provar com cada decisão que a gente toma que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Muitos aceitam Jesus como Salvador, mas na hora em decidir, na tentação, se peca ou se não peca, ele nega Jesus. Quando ele diz um sim à tentação, ele nega Jesus
quando ele aceita a proposta que o diabo lhe envia. Assim, meus amados irmãos, Jesus mostra para nós que nós devemos nos apartar do mal, que nós devemos nos apartar daquilo que é ilícito, daquilo que não cabe a um cristão. Por isso que no final ele diz assim: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, meus irmãos, no dia em que todas as coisas serão esclarecidas, muitos vão se entristecer, muitos vão chorar amargamente, porque se enganaram e foram enganados. E naquele dia o Senhor vai trazer à luz todas as coisas. Portanto, essa manhã é uma manhã de reflexão de nossas ações com relação a Deus, de nossa vida cristã, de como estamos vivendo essa vida que o Senhor nos concedeu, de como estamos no caminho apertado que o Senhor mandou que entrássemos. Se nós estamos desprezando esse caminho apertado, estamos indo pelo um caminho mais largo. Se estamos ensinando a palavra de Deus conforme manda o Senhor, ou se estamos ensinando a palavra de Deus que agrada a multidão e que agrada a minha própria prática. Muitos irmãos estão trazendo libertinagem para as suas igrejas, porque eles mesmos estão na prática dessas libertinagens. E não seria conveniente para ele querer andar na libertinagem e mandar que o povo viva uma vida mais regrada. Assim sendo, meus queridos irmãos, é uma manhã de meditação em que nós devemos refletir sobre a nossa vida cristã, de como tem sido nossos dias nessa vida que escolhemos para viver. Meus irmãos, muitos estão vivendo uma vida cristã em sofrimentos, em perseguições, em discriminações, em estreito, e muitos olham para o outro cristão que vive uma vida totalmente diferente, desregrada, num pecado, e ficam se perguntando se vale a pena viver daquela forma. Mas no dia final, Jesus vai mostrar para nós a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve, de quem foi fiel e de quem não foi fiel. Deus vai mostrar a diferença do verdadeiro pastor e do falso pastor, do verdadeiro profeta e do falso profeta, do lobo devorador e daquele que realmente era uma ovelha do Senhor, um pastor que cuidou da sua igreja e deu a vida por ela. Meus amados irmãos, que essa palavra nós venhamos meditar, venhamos refletir e venhamos nos arrepender caso estamos praticando a iniquidade, o pecado e o mal. Manhã de reflexão, manhã de mudança, manhã de transformação, mas que pode valer por toda a nossa eternidade. Que Deus abençoe a sua palavra, em nome de Jesus. Não temas, sou contigo. Eu piloto até o fim. Não te importes com o perigo. Eis a mão, confia em mim. Nós estamos finalizando esse trabalho, esse programa, dizendo a você que todos os sábados pela manhã, se o Senhor nos permitir, nós vamos estar aqui pregando a palavra do Senhor. Você pode não apenas nos dar essa audiência e meditar conosco na palavra de Deus, como também você pode avisar os irmãos, convidar também os seus vizinhos, os conhecidos, os descrentes, pessoas do trabalho.
você anota aí o endereço desse e-mail, desse programa, dessa rádio, e concede ao seu vizinho, ao seu irmão, ao seu amigo, ao irmão de outra denominação, para que essas pessoas possam sintonizar e prestigiar esse programa. Eu tenho certeza que vai trazer muita edificação para as nossas vidas e para a vida de todo aquele que gosta e ouve a palavra do Senhor. Que Deus em Cristo possa nos abençoar. Vamos fazer aqui uma oração para nós terminarmos esse programa, e que o Senhor Deus possa nos conceder muito mais oportunidade, muito mais oportunidade de pregar a sua palavra. Querido Deus e eterno Pai, te dou graças, Senhor, pela tua palavra, que é poderosa, Pai, para fazer aquilo que te agrada, que te apraz, Senhor. Meu Deus, visita, Senhor, poderosamente aqueles que ouviram essa palavra, os filhos e filhas que estão vivendo em transgressão, e que o Senhor, ó Deus, tem mandado disciplinas, Pai, tem mandado orientação, tem puxado na orelha, meu Deus, para que se arrependam. Senhor, toca nos corações através dessa palavra, que haja uma meditação séria, Pai, de nossas vidas cristãs. Olha por minha vida, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, Senhor. Me conduz também, Senhor, por estas águas vivas, por este rio de águas vivas, Senhor. Conduz nossas vidas, Pai, nessa tua presença que é maravilhosa, que é santa, que é gloriosa. Senhor, toma para ti os teus, Senhor. Guarda os teus filhos das tentações do mundo, do diabo, Senhor, da sedução do inimigo, Senhor, da sedução, Senhor, deste mundo. Ó Deus, em nome de Jesus, que o teu povo veja, Senhor, este mundo como ele é, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa os pastores da tua igreja, os teus líderes, Pai, que não sejam lobos, mas sejam servos, que sirvam a igreja, Pai, de forma mais apropriada. Abençoa, Senhor, este programa, Senhor, que possa este programa, Senhor, cumprir, ó Deus, aquilo que é do teu agrado, Senhor. Abençoa todos os irmãos, Pai, que estiveram conosco até agora. Abençoa a vida deles. Olha pelos teus filhos que estão passando por dificuldades. Olha, Pai, pelos casais. Perdão. Pelos casais da igreja, Senhor, que estão sendo assediados pelo diabo. Que o Senhor dê graça, dê força e dê paz. Tudo eu te peço em nome de Jesus. Amém.